Mais uma vez, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta edição da tarde do Redação HIT. Olha, a gente já começa com uma notícia quente, aliás, o assunto do dia. Agora há pouco, o STF formou maioria para manter as medidas restritivas contra Bolsonaro. O ex-presidente terá que usar tornozeleira eletrônica, terá que se recolher em casa após as 19 horas e não poderá se aproximar de embaixada alguma, nem acessar redes sociais. A primeira turma do STF formou maioria para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e cumpra medidas cautelares durante a investigação sobre o atentado à soberania nacional. Além de Moraes, o ministro Flávio Dino foi o primeiro a votar, acompanhado por Cristiano Zanin. O julgamento acontece após Moraes autorizar a Polícia Federal a cumprir mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente e na sede do Partido Liberal em Brasília. Além de medidas cautelares restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica. Na casa do político, agentes apreenderam cerca de 14 mil dólares, o que equivale a cerca de 84 mil reais, mais 7 mil reais, e também encontraram um pendrive no banheiro. Apesar do recesso, o plenário da Corte Suprema foi convocado de modo extraordinário nesta tarde para a análise das medidas cautelares. A votação segue até segunda-feira. A primeira turma é formada pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Bolsonaro é investigado pela PF pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução à justiça e ataque à soberania nacional. A investigação foi instaurada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma taxa de 50% sobre as exportações brasileiras em razão das acusações contra o ex-presidente. Olha aí, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alega que Bolsonaro confessou extorsão contra a justiça brasileira ao falar, ao atrelar o tarifaço de Trump ao pedido dele de acabar de encerrar com os processos à anistia. Bolsonaro, por sua vez, se disse humilhado na operação de hoje da Polícia Federal. Ao impor medidas restritivas a Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes afirmou que o ex-presidente confessou uma tentativa de extorsão contra a justiça brasileira ao condicionar o fim do tarifaço de Donald Trump à própria anistia. Ou seja, a ameaça estaria diretamente ligada à obtenção de vantagem. Moraes diz que a ação estimulou a atuação do governo dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, como parte de uma estratégia para pressionar o Supremo obstruir o inquérito do golpe. As ações se intensificaram após a Procuradoria-Geral da República entregar as alegações finais e pedir a condenação de Bolsonaro no inquérito da tentativa de golpe. Para o ministro, a conduta configura, em tese, os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação que envolve organização criminosa e atentado à soberania nacional. Após colocar a tornozeleira, Bolsonaro falou à imprensa e negou que estivesse planejando deixar o país. O julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para a embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, tá? Eu tenho horário para ficar na rua e, no meu entender, o objetivo é a suprema humilhação. E como eu disse, esse é o principal assunto do dia nos sites de notícias e também o tema da nossa entrevista de hoje. Para você que nos assiste e entender tudo o que está acontecendo, nós vamos conversar com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Constitucional e também Direito Internacional. Professor Frederico, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo novamente, você que é o nosso parceiro. Kleber, boa tarde a toda a nossa audiência.
Professor Frederico, primeiro eu peço que você faça uma análise dos argumentos apresentados pelo ministro Alexandre de Moraes para realizar essa operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para a gente lembrar, Moraes disse que Bolsonaro confessou o crime ao condicionar o fim do tarifaço dos Estados Unidos à anistia. Qual é a sua avaliação? Kleber, eu analisei a decisão do ministro Alexandre de Moraes, estamos falando de uma decisão aí de 47 folhas, né? E eu começo de início sobre a questão da violação ao princípio da presunção de inocência, né? Que está lá previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57. O que acontece? Essa imposição de medidas extremamente gravosas, como o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, a questão dos finais de semana, proibição de uso das redes sociais, restrições severas aí, como por exemplo, comunicação com terceiros, inclusive com familiares, inclusive com diplomatas, revela um tratamento, a meu ver, que se aproxima de uma pena antecipada, incompatível com o status de réu ainda de não condenado. E aí, Kleber, eu até pego uma questão aqui para ficar curioso. Às vezes eu falando não tem muito esse lastro, né? Quando eu pego uma obra de Alexandre de Moraes, de 2024, então, portanto, é ele que diz isso aqui, e ele fala lá na página 154 sobre o princípio da presunção de inocência, e ele fala assim, que a Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E ele fala, desta forma, há necessidade de o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo que é, constitucionalmente, presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio estatal, permitindo-se o odioso afastamento de direitos e garantias individuais e imposição de sanções sem o devido processo legal e a decisão definitiva do órgão competente. É a minha visão, Kleber, do que está acontecendo exatamente agora. Por quê? Quando você vê a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e aqui cabe sempre lembrar, em que pese isso já foi discutido, poxa, a primeira turma do STF, ela é presidida pelo ministro Cristiano Zanin, que era o advogado, amigo íntimo do presidente da República. Você ainda tem ali o ministro Flávio Dino, que era o ministro da Justiça do atual governo, além do próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, você já tem uma aparência muito complicada aí de impessoalidade, de imparcialidade. Depois, o que a decisão fala? Sobre o risco de obstrução. Mas o que acontece? A decisão baseia-se em uma suposta coação e obstrução de justiça relativa à ação penal. Mas o que acontece? A gente já está na fase de alegações finais, ou seja, a gente já vai para a sentença. Não tem obstrução, não tem interferência no andamento de processo. Então, demonstra aparentemente uma possível arbitrariedade, ou seja, decretar medidas tão gravosas quando o processo penal está em fase terminal é considerado desproporcional e é considerado desnecessário aí à luz do Código de Processo Penal. Uma outra questão importante, Kleber, é o que eles chamam aí da pesca, né, seletiva ou pesca predatória, né? O que eles chamam até do fishing expedition, que é a ampliação indevida da investigação, ou seja, a decisão autoriza busca e apreensões amplíssimas, né? Inclusive endereços contíguos, salas secretas, hospedagens, veículos, sem indicar concretamente os objetos de prova esperados. Então, trata-se de uma medida que foi hoje a busca e apreensão investigativa genérica. O que tem que ter um pendrive no banheiro? Né? O que tem se ele tem origem dos 15 mil dólares? Então, é o que a gente chama de expedição de pesca probatória, né? Seletiva, que é vedado por presidentes do STJ e do próprio STF. Uma outra questão extremamente importante, poxa, são sanções pessoais com aparente motivação política. A decisão foi proferida logo após as declarações de Donald Trump em apoio
ao presidente Jair Bolsonaro. O que pode, então, levantar questionamento aí quanto à motivação política, né? O advogado Marcílio, ele lembrou bem do timing da medida, né? Então, é mais uma possível arbitrariedade do uso do judiciário para responder a movimentações diplomáticas e midiáticas em que pese, segundo consta a Polícia Federal, usou viaturas descaracterizadas, né? Mas acaba comprometendo o princípio aí da imparcialidade judicial. Outra, Kleber, medidas cautelares com possível caráter de punição antecipada. Uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno, proibição de contrato com o próprio filho, proibição de contatos diplomáticos. Eu entendo que essa restrição total à comunicação digital e com familiares pode ser vista como uma censura e violação à liberdade de expressão e, principalmente, a questão da liberdade do convívio familiar, porque ele não tem uma prisão decretada. Essas medidas são típicas de pena, não de cautelares, né? Aparentam que buscar reduzir a influência política do presidente Jair Bolsonaro em ano pré-eleitoral. Risco à legalidade estrita, risco ao contraditório, né? O ministro, ele cita a legalidade das cautelares na decisão dele, ele fala lá do artigo 319 do Código do Processo Penal, mas não observa a individualização da conduta de Bolsonaro em todos aí os elementos apresentados. Então, acaba havendo aí uma forte dependência da conduta atribuída ao Eduardo Bolsonaro. Então, é uma possível arbitrariedade, uma ausência de audiência prévia para a manifestação da defesa, fundamentação que depende aí quase que exclusivamente de postagens em redes sociais e a questão aí da viagem do Eduardo, né? Outra questão hoje que tem chamado muita atenção é esse abuso do conceito de atentado à soberania, né? Porque a imputação do crime lá no Código Penal de atentado à soberania, lá no 359, se eu não me engano, a linha I, né, 359I do Código Penal, é baseada em manifestações públicas, articulações diplomáticas, declarações de terceiro como o Trump. Então, outra possível arbitrariedade. Não há evidência de que o Jair Bolsonaro tenha solicitado formalmente qualquer sanção contra o Estado brasileiro, né? A própria atuação internacional pode ser interpretada como um exercício de liberdade política e diplomática não vinculante. Ou seja, eu vejo como uma desproporcionalidade aí no uso dessas medidas que eu posso até apontar como medidas invasivas dentro dessa análise aí do despacho, da decisão corroborada pela primeira turma de quase 50 folhas, Kleber. Correto, eu agradeço muitíssimo essa análise completa que o professor Frederico Afonso fez, inclusive citando, né, obras do próprio Alexandre de Moraes. Professor, mais uma vez, um grande prazer recebê-lo aqui. A sua participação sempre ajuda muito o entendimento, né, a compreensão do nosso telespectador. Muito obrigado, professor. Obrigado, Kleber. Bom jornal. Grande abraço. Olha só, vamos mudar de assunto agora para tratar agora de outro caso polêmico, né? Uma mulher, ela entrou com uma ação na justiça para que o ex-marido pagasse pensão alimentícia para o cachorro do casal após, obviamente, eles se separarem. Mas a justiça negou o pedido e disse que Pet não é membro de família. Vamos ver. A Justiça de São Paulo negou o pedido de uma mulher que buscava receber pensão alimentícia do ex-marido para cobrir despesas do cachorro que foi adquirido pelo casal durante o casamento. A decisão da 4ª Câmara de Direito Privado entende que mesmo os animais de estimação merecerem proteção jurídica especial, não podem ser considerados sujeitos de direito. O pedido em questão era que a pensão fosse paga enquanto o pet estivesse vivo, garantindo que ele continuasse a receber os cuidados necessários e evitando que a tutora fosse sobrecarregada financeiramente. A autora da ação alega não ter condições financeiras para arcar com todas as despesas necessárias para o bem-estar do pet e que, com a separação, a responsabilidade pelo cuidado do animal cairia totalmente sobre ela. A defesa da mulher sustentou que os animais de estimação são seres sencientes e que devem ter proteção jurídica. A defesa
defesa do ex, por outro lado, argumentou que ele não tem mais qualquer posse, convivência ou afeto pelo cachorro e que todas as despesas são de responsabilidade de quem ficou com o animal. A sentença da primeira instância mantida pelo Tribunal de Justiça destacou que a autora, como permaneceu com a posse exclusiva do animal após a separação, tornou-se a única responsável pelo custeio integral das despesas do pet. A decisão reafirma a posição de que, no atual ordenamento jurídico brasileiro, os animais de estimação são considerados bens e suas despesas devem ser arcadas por quem detém a sua posse exclusiva. Olha, e esse é outro assunto muito polêmico, né? E nós vamos também falar mais sobre isso. Vamos contar com a participação de um outro especialista para abordar também esse tema. E o nosso segundo convidado de hoje é o Dr. George de Farias. Ele que também é advogado. Seja muito bem-vindo, doutor. Grande prazer recebê-lo aqui. Prazer, Kleber. Doutor, antes da gente entrar no caso do pedido de pensão, eu peço, até que didaticamente você, por favor, explique para as pessoas que nos assistem como um pet, um cão ou um gato, ele é visto pela justiça, como ele é classificado pela lei. Kleber, não há previsão legal de pensão alimentícia para pets, né? Pets, eles são considerados seres sencientes, ou seja, detentos de emoções. Então, eles não são personalidades de direito, ou seja, eles não detêm o direito à pensão alimentícia. Não há previsão legal na lei para a pensão alimentícia do pet. Essa decisão que a gente acabou de ver aí da Justiça, no seu entender, ao seu ver, foi acertada? Sim, Kleber. A gente tem visto o judiciário brasileiro em casos em que envolvam discussões, divergências no momento da separação do casal, quando detém a posse do seu pet, em que a guarda, muitas das vezes, ela está sendo busca desse direito no judiciário. No entanto, com relação à pensão alimentícia, o judiciário brasileiro não tem entendido assim. Existem decisões, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rio de Janeiro e até São Paulo com relação à guarda. Mas com relação aos alimentos, a orientação que a gente passa para aquele que detém o pet e se encontra num litígio, num divórcio, seja lá qual for a questão do casal, é que se adentre a um acordo extrajudicial, porque, como eu expliquei, não há previsão legal na lei nem no Código Civil, em que consiga base legal para requerer o pedido de pensão do seu pet. Olha, muito interessante e educativo também isso que você está falando. Uma coisa é o custeio, outra é a guarda. Quem assumir a guarda, obviamente, ficará com o custeio. Mas há também a possibilidade de uma guarda compartilhada em alguns casos, não é, doutor? Exatamente. Os tribunais brasileiros, como eu mencionei alguns aqui, o TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, já têm entendido que essa discussão judicial sobre a guarda de pet, ela pode ser levada ao judiciário. Agora, com relação ao tema da ouvinte, do caso concreto aí de São Paulo, sobre o custeio, a despesa da pensão alimentícia, não tem sido ainda uma unanimidade, talvez ali uma ou outra decisão isolada, mas não há uma jurisprudência consolidada. Ou seja, Kleber, não tem uma decisão ainda que deu direito ao o companheiro a pleitear na justiça o direito de pensão ao seu pet. Correto. E, doutor, eu peço que você explique um outro detalhe, isso porque há um movimento para fazer uma reforma no Código Civil. E uma das propostas é que o pet seja, sim, considerado um membro da família, como uma pessoa, um filho até. O que o senhor acha dessa proposta e da chance dela vir a ser efetivada? Kleber, seguindo a esteira das decisões judiciais no tocante à guarda, eu até como dono de pet, eu entendo que, apesar de serem, como eu falei, seres detentos de emoções,
a gente sabe que ele acaba, né, fazendo parte do cotidiano de uma família, né? O meu filho ama o pet aqui de casa, então se fosse dar a minha opinião técnica jurídica, eu acho que existe a possibilidade do judiciário caminhar para esse lado, em que o direito de pensão alimentícia também pode ser pleiteado, de repente, para o seu pet. Mas isso tem que ver com muita sensibilidade, né? Analisar o caso concreto, a condição daquele companheiro, de quem está pleiteando, de quem está com a guarda e a posse do pet. Assim como é feito na pensão alimentícia de um filho, né? Que a gente tem que ali equilibrar a balança necessidade com possibilidade, que às vezes quem vai pleitear tem condições de pagar e quem está pleiteando não tem condições de estar ali custeando. Então, acho que a justiça vai equilibrar. Eu acredito que a tendência é sim chegar a esse ponto. Tá certo, então. Quero agradecer muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o doutor George de Farias. Kleber, eu que agradeço o excelente jornal. Muito obrigado e grande abraço. A gente vai mudar de assunto para fazer um giro pelo país com os nossos repórteres. Vamos saber o que é notícia nesta sexta-feira. E olha só que dado alarmante. Nos últimos 5 anos, mais de 860 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil. Um problema que traz consequências tanto sociais quanto psicológicas para essas crianças. E uma campanha está sendo feita lá no Mato Grosso do Sul para regularizar essa situação. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Wellington Pael. Desde o ano de 2022, acontece sempre no mês de agosto em todo o Brasil uma ação que oferece atendimento gratuito para quem deseja incluir o nome do pai na certidão de nascimento. Uma forma de amenizar um problema que preocupa tanto as autoridades como as famílias, porque pode causar traumas, frustrações e até transtornos psicológicos. Nós temos uma média de 460 registros feitos no Brasil sem o nome do pai. Aqui no nosso estado são quase 15 mil registros feitos nos últimos 5 anos sem o nome do pai, e só aqui em Campo Grande 4.048 registros feitos nesses últimos 5 anos. Só no ano passado, mais de 2.700 crianças nascidas em Mato Grosso do Sul foram registradas em cartório sem o nome do pai. E essa campanha tem como objetivo diminuir estes números. Para ser atendido no mutirão, a família deve se inscrever antecipadamente até o dia 10 de agosto pelo site da Defensoria Pública, de forma bem simples. Será feito um pré-agendamento através do site da Defensoria Pública. Nós também encaminharíamos o link dessa inscrição para os conselhos tutelares, enfim, toda a rede de proteção da criança e do adolescente, para que as pessoas possam solicitar o atendimento. No dia, comparecer com os documentos pessoais. Importante destacar que também, além da paternidade, do reconhecimento de paternidade biológica, nós teremos também o reconhecimento da paternidade socioafetiva, né, que é onde existe o vínculo afetivo, o pai de criação, aquela pessoa que realmente criou e educou a criança. E a novidade é que neste ano existe uma parceria com o Instituto de Análises Laboratoriais Forense, que pode agilizar ainda mais o processo de reconhecimento da paternidade e corrigir uma situação que muitas vezes se arrasta por anos. Nas situações onde há dúvidas, pode ser feito o reconhecimento na maternidade. Um servidor do Instituto estará presente na ação para fazer a coleta do material genético para depois fazer o exame de DNA. E olha, um episódio inusitado aconteceu na última madrugada no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Olha só essa história. Por volta das 4 horas da manhã, um homem encontrou um drone voando dentro da sala do apartamento dele. Confira agora os detalhes com o Anderson Nascimento. Um morador do 6º andar de um edifício residencial foi surpreendido com um drone voando dentro da própria sala. O taxista e guia de turismo Eduardo Sinfrônio, morador do apartamento invadido, acordou com um despertador para se preparar para o trabalho e ouviu um barulho incomum. Ao acender a luz, se deparou com o equipamento flutuando no meio da sala da casa. Ainda sem saber quem pilotava o drone nem a real intenção por trás da invasão, o
o morador entrou em contato com o síndico do prédio. O caso rapidamente se espalhou entre os moradores por meio de um grupo de WhatsApp e acabou gerando um comunicado oficial da administração afixado nos elevadores. No texto, a recomendação é clara: manter janelas fechadas à noite, fechar as cortinas e informar imediatamente qualquer movimentação suspeita à portaria. Também foi sugerido o uso de redes de proteção nas janelas como medida preventiva. O síndico, que também é morador do prédio, afirmou que vai analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar a origem do drone. Até o momento, o morador não registrou o boletim de ocorrência. Olha, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo. Mais uma vez, fechando mais uma semana, né, Caio? Sexta-feira. E olha só, Caio, hoje o nosso jornal, né, tá só com informações quentes. Hoje acaba de acontecer o julgamento do caso envolvendo o atacante Dudu, atualmente no Atlético Mineiro, e a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. E o resultado parece que não foi bom pro jogador, né, Caio? Conta pra gente. Nada bom, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, nessa sexta-feira aconteceu, né, o julgamento do caso onde a presidente do Palmeiras denunciou o Dudu por ofensas misóginas, ofensas essas que o jogador proferiu através de sua rede social no ano passado. Com isso, hoje o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, decidiu condenar o atacante com 6 jogos de suspensão e uma multa de R$90 mil. O cumprimento dessa pena tem que ser imediato, por isso o atacante fica de fora da partida contra o Palmeiras, que acontece no domingo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Esse seria o primeiro encontro de Dudu com o antigo clube, depois daquela saída conturbada dele para o Cruzeiro, que por fim não deu certo e agora ele joga no Atlético Mineiro, né? A tendência agora é que a defesa do atacante entre com recurso. Caso isso aconteça, a pena e as partidas em que Dudu seria desfalque do Atlético podem mudar. Agora, caso o cenário não mude, Dudu retornaria apenas na 20ª rodada do Brasileirão, quando o Atlético vai enfrentar o Grêmio. A partida será disputada entre 16 e 18 de agosto em Belo Horizonte. Olha, infelizmente, né, vai adiar o encontro Dudu e Palmeiras, que seria uma atração aí no final de semana. E, Caio, parece que também tem jogador retornando ao futebol brasileiro. Quem é? É isso aí, Kleber. Bom, o Botafogo anunciou a contratação do volante Danilo, revelado nas categorias de base do Palmeiras. O novo Pitbull, como foi chamado no anúncio do clube carioca, chega para a vaga de Gregory, que está de saída para o Catar. Para ter o jogador, o Botafogo desembolsou 22 milhões de euros, o que dá aí cerca de 142 milhões de reais. Danilo estava jogando no Nottingham Forest da Inglaterra, mas uma conversa com o técnico David Ancelotti foi primordial para o fechamento da contratação. Com isso, o Glorioso vai ser o terceiro clube na carreira do Danilo. Aqui no Brasil, a sua passagem no Palmeiras deixou saudades, né? No clube paulista, o volante foi multicampeão, vencendo o Paulistão, o Brasileirão, a Copa do Brasil, 2 Libertadores e a Recopa Sul-Americana, antes de seguir para o clube inglês. Kleber. Legal, e eu agradeço muitíssimo aí a sua participação e as informações do esporte. Obrigado, Valeu, cara. Kleber. Um abraço, até mais. Até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia e você que não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. E você que está na Hit TV, fique com o programa Consulta ao Doutor e com ela, Dani Paris. Ótima tarde e até mais.